Oi, oi. Olá, olá, boa noite. Tudo bem? Oi, oi. Estamos começando agora a nossa live sobre tempo de tela, sobre telas. É... Oi, oi, Gi. Oi, Larissa. Tudo bem? E eu tive a eu pensei em fazer essa live hoje porque eu tenho recebido algumas mensagens e em alguns atendimentos de pais falando a respeito disso, que os filhos estão ficando bastante tempo nas telas, é, que está tendo dificuldade de lidar com, né, o controle do tempo de tela dos filhos. Então eu recebi várias mensagens e no consultório também eu tenho atendido algumas adolescentes, né, com 11 anos, 12 anos, e que têm passado bastante tempo nas telas, né? E daí chega pra mim no consultório com a queixa de, às vezes, de ansiedade, crise, síndrome de pânico, por exemplo, crise de ansiedade, né? E que tem passado bastante tempo nas telas. Então, aí, o que as mães têm me falado? Algumas que me procuraram, os filhos já são mais velhos, filhos adolescentes, filhos de 11, 12, 13 anos, 15 anos, 9 anos, né? E aí, não sabendo como fazer, porque o filho tá passando muito tempo nas telas, muito tempo na frente do celular, né? A gente chama de tela. O que é tela? Qualquer coisa que seja tela. Celular, TV, tablet, videogame. E aí o filho tá passando bastante tempo e não tá conseguindo mais lidar, controlar o tempo do filho. O filho não tem mais interesse em outras coisas, em outras atividades. E aí algumas mães me perguntando o que dá pra fazer, o que pode fazer, como controlar esse tempo, né, dos filhos. E, na verdade, essa é uma queixa muito comum que tem aparecido pra mim, mas que a gente tem principalmente agora, né, na pandemia, com as crianças estando fora da escola, esse tempo de tela também aumentou muito. Porque as crianças não passam um período, né, fora de casa, acabam muitas ficando o tempo todo dentro de casa, o dia inteiro dentro de casa. Isso fez com que aumentasse o tempo de telas. E existem muitas pesquisas que têm falado sobre os números, né, que têm trazido números, dados sobre esse aumento excessivo do uso de telas nas crianças. Até esse final de semana eu estava conversando com o meu cunhado, minha cunhada, a gente tava lá reunido em família e ele tava falando de um canal no YouTube de uma, acho que são dois irmãos, Maria Clara e JP. E aí ele tava falando que o canal tem mais de 20 milhões de inscritos. São duas crianças que fazem conteúdo para crianças. Aí eles fazem videozinhos, assim, não sei exatamente como que é, mas videozinho do dia a dia, usando brinquedo, essas coisas, né? E aí o meu cunhado tava falando que tem mais de 20 milhões de inscritos no canal desses dois. Não sei se vocês conhecem esse canal. Vocês que estão aí me ouvindo me respondem, né? Me respondam. Mas, por exemplo, tem o Lucas Neto, que é um outro canal, né, voltado para criança, que tem, eu acho que mais de 20 milhões de inscritos também. E aí os vídeos, o meu cunhado tava me falando que os vídeos dessa Maria Clara, desse JP, tem muitas visualizações. Eles postam um vídeo lá um dia, no outro dia tem milhares de visualizações, não milhares, milhões, né? 5 milhões de visualizações, tem vídeo que tem 20 milhões, eu não sei exatamente os números, mas é muita coisa, muito alto. E daí a gente tava conversando sobre isso, porque são todos conteúdos voltados para crianças, né? O Lucas Neto é um conteúdo voltado para criança.
E cada vez mais as crianças têm passado tempo na frente das telas e cada vez mais, mais cedo elas têm sido apresentadas às telas, né? Ó, vocês que estão me ouvindo aí, eu quero perguntar pra vocês, você que é mãe, que tem... Me responde aí que eu já vou tendo uma noção de quem tá me ouvindo. Qual que é a idade dos seus filhos e se você tá tendo dificuldade com isso, você pode colocar, por exemplo, quanto tempo mais ou menos o teu filho passa nas telas por dia, se você sabe, se você tem esse controle. E aí, vai comentando aqui pra mim, pra eu ter uma noção. E a gente vai conversar hoje sobre o quê? Sobre esse aumento, né? Saber a causa desse aumento, por que isso tem acontecido, causas, né? Possíveis causas. Quais as consequências disso para as nossas crianças e como que a gente, pais, pode conduzir as nossas crianças em relação a isso, o que a gente pode fazer para conseguir lidar com essa questão de uma maneira melhor, de uma maneira que seja eficiente, né? Ó, eu tô vendo aqui as mensagens de vocês, então, os comentários. Tem 8 e 9 anos sem controle porque fica com a avó. 5 anos, como ele tem ido trabalhar comigo, ele tem usado bastante no trabalho quando estou atendendo. Meus filhos têm 11 e 12 anos, eles ficam muito tempo na tela. Então aqui, ó, tem 5, 9, 8, 11, 12 anos de exemplos que vocês me responderam agora. E aí, isso a gente precisa, enquanto pais, entender qual que é a consequência disso no desenvolvimento dos nossos filhos. Eu quero dizer pra você que já existe até doença catalogada, não sei se você sabe, mas tem o CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, que tem lá catalogada todas as doenças. E agora no CID-11, que é a última versão desse catálogo de doenças internacional, foi acrescentado o Gaming Disorder, né? Que é uma doença especificamente relacionada ao vício em telas. Para você ter uma noção, em alguns países existem clínicas de recuperação para crianças e adolescentes que estão viciados em telas. Então, o uso tem sido tão descontrolado que as crianças e os adolescentes eles têm ficado viciados nas telas literalmente. E isso é explicado neurologicamente. Então, qual que é a consequência que o tempo de tela tem no desenvolvimento cerebral dos nossos filhos? Primeiro, o tempo de tela diminui a emissão diminui raios beta, que é responsável pela nossa concentração, para a gente aprender a lidar com as emoções e tudo mais. Então, tem, de um lado, o uso excessivo das telas leva a criança a ter menos capacidade de concentração, leva a criança a ficar mais irritada, leva a criança a ter menos controle das suas emoções, leva a criança a ficar mais desatenta, né? Menos capacidade de concentração, menos tempo de concentração em atividades. Isso neurologicamente falando. O que mais que o uso excessivo de telas promove para as nossas crianças? Estimula a produção de um neurotransmissor que chama dopamina, que é um neurotransmissor. Ó, a Ana falou que já percebi tudo isso. Pois é, se a gente prestar atenção, eu percebo isso claramente com os meus filhos. Se eles passam tempo durante o dia muito nas telas, batata, que é consequência que eles explodem com mais facilidade. Eles assim, é bem isso, eles explodem com mais facilidade, ficam mais irritadiços, mais impacientes, né? E, por um outro lado, ele libera o uso excessivo das telas. Na verdade, não é o uso excessivo, o uso de telas, em geral, libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pelo sentimento de prazer. Então, ele literalmente vicia. É o mesmo processo, basicamente, do vício em drogas mesmo, né? O cérebro fica viciado naquele estímulo. Porque quando você tá ali na frente das telas, isso acontece com o adulto, com a criança,
seu cérebro ele é super estimulado, né? São várias cores, são imagens, são sensações, então são emoções, é tudo que é produzido, você fica ali passivo, consumindo aquilo. E eu acho muito interessante que a gente fala que as pessoas que usam internet, elas são usuários de internet, né? Usuários da internet, usuários da TV e de videogame. Então, eu acho muito interessante esse termo, porque imitam o que assistem, principalmente programas de lutas. Mas não só por imitação, viu, Adri? Também. Mas não é por imitação, é pelo que... também por imitação, mas não só, porque é também pelo que promove e provoca no cérebro, tá? Então, o nosso cérebro, ele fica mais irritadiço, né? Pela superestimulação e pelas consequências que causa no nosso cérebro do uso das telas, uso excessivo das telas. Então, o que eu tava falando pra vocês? Da questão do vício, né? Eu acho que era isso. Do usuário, que é muito interessante que a gente usa o termo usuário, né? E que, então, no CID-10, que, né, no Catálogo Internacional de Doenças, essa desordem entra como um vício. É o vício em telas. E daí, o que o uso excessivo de telas promove? Promove o afastamento social. Então, a criança começa a ter menos interesse por outras atividades, e ela fica o tempo todo cada vez mais querendo assistir. Então, quanto mais ela assiste, mais ela quer assistir, né? Quanto mais ela assiste, menos ela tem interesse em atividades externas, em brincar, no brincar livre, no brincar externo, em se relacionar com outras pessoas. Então, teve casos de mães que me procuraram com crianças que não têm interesse mais. A mãe fala assim, vamos lá na casa da fulana, vamos brincar na casa da ciclana, vamos fazer. Aí as crianças não têm interesse, não tem graça, eu prefiro ficar aqui em casa assistindo. Eu prefiro não sair de casa pra ficar assistindo. Eu prefiro, se eu for lá na casa de fulano de tal, eu vou continuar assistindo, dá na mesma. Então, perde o interesse social, sabe? Perde noção de tempo, não tem atenção quando fica, isso mesmo. Então, por exemplo, relatos que eu tô recebendo das mães filhos, crianças, que, por exemplo, põe a coisa no micro-ondas e esquece, deixa a comida lá, a história explode e não vê porque não tá prestando atenção, ficou ali presa na tela. Né? Que acidentes domésticos que acontecem porque a criança tá tão focada no celular que ela não consegue ter consciência do que ela tá fazendo, do mundo à sua volta, ela perde a noção mesmo, né? Minha filha gosta muito de ler, mas gosta muito de ficar no celular. Meu filho demonstra mais essa explosão no temperamento dele e realmente fica mais irritado. Então, é uma coisa que tem acontecido, né? E que tem feito parte, principalmente, como eu falei pra vocês, agora na pandemia, que os nossos filhos não estão na escola. E aí, bom, eu falei pra vocês, então, outra coisa, efeitos no cérebro, né? Falei sobre alguns efeitos, algumas consequências. Por exemplo, então, deixa a criança mais ansiosa, né? Dificulta na concentração, na aprendizagem, deixa mais irritadiço, super estimula o cérebro, então... Outras atividades normais se tornam mais desinteressantes, né? Menos interessantes. E aí, sem contar, por exemplo, a questão do perigo. Oi, Dai, tudo bem? Sem contar a questão do perigo de uma criança ficar nas telas sozinha, sem supervisão. E que é uma coisa que tem acontecido muito. Que você dá o celular, você dá o tablet, internet na mão de uma criança e você deixa a criança sem supervisão. Eu falo pro meu filho isso e eu ensino isso pra ele e falo repetidas vezes. Eu deixar o celular na mão do meu filho, ele no YouTube, por exemplo, é a mesma coisa que eu deixar ele na rua sozinho à noite. Eu falo pra ele, eu deixo. Você pode ir na rua, ficar sozinho lá na rua à noite, sem ninguém, nenhum adulto perto de você, sem ninguém com você? Ele fala, não, é perigoso, não é? Então é a mesma coisa, é negligente a gente deixar o nosso filho com acesso à internet
sozinho, sem supervisão. Por quê? Porque ele pode ter acesso a milhares de conteúdos inadequados para a idade dele. Ele pode ter acesso a conteúdos sexuais, ele pode ter acesso a conteúdos violentos, ele pode ter acesso a conteúdo que cause medo, que cause trauma, ele pode ter acesso a... E você sabe como que é, por exemplo, o YouTube, né? Uma coisa vai puxando a outra, um vídeo puxa o outro, um vídeo puxa o outro, quando você vê, você não sabe mais aonde foi parar. Então, né, a gente precisa ter noção do que a gente está permitindo que aconteça com os nossos filhos. Que é algo realmente muito sério e que se a gente não tiver consciência disso, não tiver ferramentas corretas para a gente poder lidar e auxiliar o nosso filho a ter o controle do tempo de tela, porque isso precisa ser controlado, o que vai acontecer? A gente vai acabar perdendo os nossos filhos. Perdendo os nossos filhos. Estou com muita dificuldade com isso. Meus filhos estão passando, eu tô lendo aqui os comentários, gente. Muito tempo eles aproveitam que estou trabalhando e não saem da frente da tela o dia todo, tanto de 4 quanto de 12. Então vamos conversar sobre isso, até mesmo as publicidades, né? A Ana Paula falou. E aí, vamos pensar o seguinte. Uma coisa que a gente precisa pensar é que vamos ver por onde que eu começo, tanta coisa que a gente pode falar, né? A gente precisa entender que vou começar com isso, depois eu falo as outras coisas. Que essa é uma responsabilidade nossa enquanto adultos, tá? Então, olha só, eu tô falando pra você que a tela superestimula, que a tela vicia, que a tela libera dopamina no cérebro, que dá esse sentimento de prazer, etc e tal. E os nossos filhos são crianças. Então, eles não têm condições de controlar o tempo de tela deles, sozinho. Eles não têm condições de falar, nossa, é o suficiente, senão eu vou viciar, então eu vou ficar 1 hora aqui na tela e depois eu vou sair. Isso não existe, isso não vai acontecer. Se a gente não entender que essa é uma responsabilidade nossa enquanto pais, esse é o nosso papel de pais, os nossos filhos vão ficar à mercê das telas e isso vai ter consequências sérias no desenvolvimento e na saúde emocional, na vida deles. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que isso é uma responsabilidade nossa. Não espere que o seu filho, né? Às vezes as mães me procuram falando, nossa, meu filho, como se fosse um problema do filho. É um problema do filho? É um problema muito sério, né? Que envolve o filho. Mas como se fosse assim, a responsabilidade do filho. Ele precisa se controlar. Eu peço, ele não quer. Ele fica o dia inteiro. É claro que ele vai ficar o dia inteiro. Se você não tiver as ferramentas e não assumir essa responsabilidade que é sua enquanto pai e mãe, ele vai ficar o dia inteiro. E não espere outra coisa, não espere outra resposta dele. Então, essa é a primeira coisa. Entenda que essa é uma responsabilidade sua enquanto adulto. E outra coisa, não é responsabilidade, isso mesmo, Ana Paula, eu já vou chegar nisso aí, nesse comentário que você fez. Não é responsabilidade de empregada, de funcionária de casa, porque eu também vejo isso. Eu vejo pais e mães que trabalham o dia inteiro e o problema não é trabalhar o dia inteiro, nós vamos falar sobre isso, porque tem pessoas que precisam, que você não tem opção, trabalha o dia inteiro, isso a gente pode resolver com você trabalhando o dia inteiro, mas o que você precisa entender é que essa é sua responsabilidade enquanto pai e mãe. Não é responsabilidade da tua funcionária que fica cuidando dos teus filhos em casa quando você vai trabalhar. Não é responsabilidade dos avós que cuidam das crianças. Não é responsabilidade de quem quer que seja que cuide dos seus filhos durante o dia. Essa é uma responsabilidade unicamente sua. Claro que se você assume a responsabilidade para você, você começa a entender a situação, a reconectar com o seu filho, a encontrar ferramentas para isso. Essas outras pessoas que cuidam do seu filho vão cooperar com você, tá? Elas vão te ajudar nesse processo. Você vai orientar, você vai instruir, você vai dizer o que é para ser feito, entende? Então não é a pessoa que vai encontrar as ferramentas para educar seu filho e tirar ele das telas. Não, essa é uma responsabilidade nossa enquanto pais. E quando a gente assume essa responsabilidade para nós, a gente consegue orientar aqueles que cuidam dos nossos filhos também nesse processo, ajudar nesse processo, certo? Outra coisa que a gente precisa pensar é que eu percebo que muitas vezes
é muito cômodo para nós. É cômodo para os pais, e eu falo como pai e mãe, porque eu tenho filhos de 4 e 7 anos que também ficam nas telas, assistem, usam telas, né? E assim, vamos falar a verdade. Não é mais cômodo para nós? Não é mais cômodo você deixar a criança lá enfiada na tela? Que fica um silêncio, não tem uma briga entre irmãos, não tem um problema enquanto elas estão nas telas, né? Naquele período. Eu posso fazer o que eu quiser, posso trabalhar, tomar banho, cozinhar, lavar, passar, que as crianças estão lá igual um zumbi na frente da tela, que nem vê o que está acontecendo na vida. Então, a gente precisa entender que para nós é cômodo. E é difícil, vou falar pra você, é difícil educar uma criança. É difícil você lidar com os comportamentos desafiadores da criança. É difícil você soltar o filho em casa e ter que lidar com barulho. Você ter que lidar com eles brigando entre si, entendeu? Você ter que lidar com a rotina natural de uma criança, com o ser criança. Nós queremos encaixar muitas vezes o mundo da criança no nosso mundo adulto. E a gente espera que a criança seja um mini adulto. E muitas vezes a gente não está preparado para lidar com a criança enquanto criança, com as demandas que elas nos trazem, com os comportamentos que elas nos trazem, né? E aí as telas se tornam, às vezes, um refúgio para os pais. Às vezes as telas se tornam o caminho mais fácil. Mas eu quero dizer para você, o caminho mais fácil não é o melhor caminho. O caminho mais fácil não é bom para você e não é bom para o seu filho. Então, quando a gente tem consciência disso, que às vezes é o caminho mais fácil e que se a gente não parar para pensar, não tiver consciência, é isso que vai acontecer, e a gente precisa ser intencional, a gente precisa parar para pensar, ter consciência, saber para onde a gente está indo, o que a gente está causando com os nossos filhos. E assim, a gente vai começar a escolher o caminho de educar. Porque educar não é deixar os nossos filhos na frente das telas. Não é. E eu quero dizer pra você, eu sempre falo, quero dizer pra você, né? Tenho que acabar com esse jargão que eu uso. O que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, orienta em termos de tempo de tela para as crianças, tá? Que é saudável. Para crianças até 2 anos, não apresentar nada de tela, celular nada, TV nada. Eu já comecei errado, porque a maioria de vocês sabe que quando eu comecei a estudar sobre educação de filhos, comecei a mudar a minha forma de educar, o meu filho mais novo tinha 1 ano e pouco, 2 anos. E os meus 2 filhos, desde que eles nasceram, eu colocava na frente da TV com meses. Porque a criança já fica entretida lá. Ela já vê os desenhinhos, já vê as musiquinhas, já vê as cores e você já consegue se eximir do seu papel de pai e de mãe quando seu filho tem meses e você coloca ele na frente da tela e ele fica mais quietinho lá, entretido naquilo que ele tá vendo. Então, até os 2 anos de idade, não é orientado, aconselhável que a criança seja exposto à tela. Ah, mas meu filho tem mais de 2 anos, já aconteceu, que foi o que aconteceu comigo, né? Tudo bem, não tem problema, a gente vai resolver isso. Mas é importante você entender isso. Se você tiver mais filhos, não faça isso, né? Enfim, se você não tem filhos nessa idade ainda, não faça isso. Não exponha seu filho à tela até 2 anos de idade. Depois de 2 anos, 1 hora de tela por dia. E se eu não me engano, dos 4 para cima, 2 horas de tela por dia, tá? Então, o aconselhável para crianças até 12 anos é que seja 2 horas de tela por dia. É o que é saudável para criança, tá? E aí, eu nem vou perguntar para você, porque eu sei que a maioria das crianças tem passado mais de 2 horas na tela por dia. Então, se o teu filho tem passado mais de 2 horas na tela por dia, a não ser que ele seja, claro, tá, sem contar no caso ali, se ele faz aula online, não vamos contar essa aula, se bem que deveria contar, né, porque é tempo de tela. Mas, por exemplo, se seu filho é adolescente, faz aulas e tudo mais, existem algumas exceções. Mas eu tô dizendo, de passar tempo na tela, assim, igual um zumbi, né? Assistindo desenho, jogando videogame, jogando outros joguinhos no celular, esse tipo de coisa.
E é importante, muito importante para a criança, o brincar livre. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui, ó. A gente já falou que é mais fácil, da importância do papel de pai e de mãe. Outra coisa que é muito importante, antes de eu falar da importância do brincar livre, do ócio e tudo mais, é a questão da gente conectar com os nossos filhos. Porque que isso é uma coisa até que a Ana Paula trouxe e que a gente precisa se avaliar. A gente precisa se observar e perceber como que tem sido o nosso dia a dia. Muitas vezes, a gente eu falo, né, parecendo zumbi, que a criança fica igual um zumbi na frente das telas, mas às vezes o nosso dia a dia tá sendo assim. A gente acorda, primeira coisa que faz, olhar no celular, aí passa o dia inteiro, às vezes, trabalhando no celular, trabalhando no computador, vai dormir, qual que é a última coisa que faz? Vê celular, vê e-mail, vê internet, vê Netflix, né? E muitas vezes a gente tá nessa rotina porque esse tempo nas telas, ele nos afasta da gente mesmo, sabe? Nos afasta das outras pessoas que estão em volta da gente. E aí a gente acorda, levanta, vai pro dia, trabalha, volta, chega em casa, dá comida, põe comida, assiste uma coisa, assiste outra coisa e vai dormir. Aí no outro dia acorda, vai trabalhar, volta pra casa, faz isso e vai dormir. Sabe? Sem parar pra se observar, sem parar pra pensar o que eu tô sentindo, pra onde que eu tô indo, o que eu tô fazendo. E essa rotina de desconexão, ela afeta os nossos filhos, né? Diretamente. Então, se a gente tá desconectado da gente mesmo, se a gente tá desconectado dos nossos filhos, nessa correria do dia a dia, celular, né, de manhã, celular à noite, chega em casa, faz um monte de coisa e não para conectar. O que eu percebo? Que por que essa conexão tão grande com a internet, tão grande com o celular, com TV, com videogame? Porque tá faltando conexão humana. Tá faltando muito. Tá faltando, gente, muita conexão humana. E tá faltando olhar no olho das pessoas que moram com você. Tá faltando sentar no sofá e perguntar como é que foi o dia, e conversar, e dar risada. Tá faltando sentar pra brincar, sabe? Tá faltando chorar junto, tá faltando conexão. E aí a gente conecta pra, às vezes, fugir da dor, fugir dos conflitos, fugir, né? Não sei como que tá o seu ambiente em casa, enfim. Fugir da desconexão, a gente conecta nas telas. E os nossos filhos fazem a mesma coisa. Então, como que a gente... E é necessário, antes de falar como que a gente pode mudar isso, é necessário a gente entender a importância de conectar uns com os outros. É necessário a gente entender a importância de ficar sem fazer nada. Porque com essa coisa de informação o tempo todo, a gente perdeu o ficar sem fazer nada. O nosso cérebro está viciado em informação, tá viciado, você pega ali o celular, entra nas redes sociais e você fica passando aquela tela. Se a gente se observar, às vezes a gente parece um zumbi mesmo. E fica lá, passa, feed, vê. É o tempo todo informação, é o tempo todo coisa entrando, é o tempo todo... Você não consegue parar pra pensar como que você tá, como você se sente, se conectar com você mesmo. Então, a gente precisa entender a importância de tempo sem fazer nada, de ócio, para nós e para as nossas crianças. É muito importante as nossas crianças desfrutarem do tédio, não terem o que fazer. Elas não precisam o tempo todo ter alguma coisa para fazer. Porque, sabe, é no tempo do tédio que... verdade, até comida agora a gente escolhe o que comer e pede e deixa de fazer. Exatamente, é bem isso. Deixa de fazer comida porque vai ali, clica e vem, né? E perde às vezes o prazer de cozinhar, de estar junto na cozinha, de cozinhar com o teu filho, né? Isso mesmo, faz muito sentido, Ana Paula. E esse momento, esse tempo de ócio, esse tempo de você
parar tudo, sem informação nenhuma, é tempo de você se conectar, de você entender o que está passando com você, de você olhar para os seus filhos, olhar para você mesmo, olhar para os seus relacionamentos dentro de casa. Isso é tão importante e é tempo de criatividade para as crianças. É tempo onde surgem coisas, onde elas inventam coisas para brincar. Isso é tão saudável. É tão saudável os nossos filhos não terem o que fazer e inventarem o que fazer. Eu amo isso. Eu amo ver meus filhos inventando coisas. Eles pegam, às vezes... eles inventam cada coisa. Inventa brincadeira. Brinca né? Um é uma coisa, outro é outro. Aí brinca de correr. Eu sempre falo pra eles que eu amo vê-los brincando livremente, sem eu falar alguma coisa pra eles brincarem, sabe? Brincando entre eles, inventando história. Eles pega coisa e inventa brinquedo. É cada coisa que surge que é muito legal. E que isso é tão importante. É importante pra criatividade. É importante para desenvolver solução de problemas no dia a dia, enfim, eu tenho mais comentários de vocês aqui, né? Antigamente a gente reunia muito na cozinha, vendo mãe fazendo e conversando. Primeiro fomos pegos por televisão e agora internet e telas. É isso mesmo, Ana Paula, isso mesmo. Então a gente precisa resgatar isso, precisa resgatar o olho no olho, precisa resgatar a conexão entre a nossa família, sabe? O prazer de cozinhar, o prazer de estar junto, o prazer de inventar coisas pra fazer, de sentar e brincar, sabe? Isso é muito, muito importante, a gente precisa resgatar essa conexão. E outra coisa que é importante, no brincar livre... No brincar, a criança elabora os seus sentimentos, sabe? Coisas que são difíceis para ela elaborar, ela consegue ter contato. Não sei se você já observou uma criança brincando, eu já falei sobre isso aqui no meu Instagram. O tanto que a criança, quando ela tá brincando, inventando, é papai e filhinho, é o amiguinho, não sei o quê. O tanto que ela reproduz a própria vida na brincadeira dela e ela traz coisas que às vezes estão sendo difíceis para ela no dia a dia, coisas que ela passou e ela reproduz na brincadeira. Então a brincadeira para a criança é elaborar sentimentos difíceis, é saúde emocional para a criança, entende? E se a gente priva a criança desse brincar livre, é muito ruim para o seu desenvolvimento emocional, né? Vai privar ela dessas coisas, ela vai crescer com mais dificuldades de lidar com a frustração, mais dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos, de se entender, de se conhecer, né? Vai crescer viciada nas telas. E como então que a gente pode mudar? Então até aqui a gente falou sobre, né? O geral, o que causa nos nossos filhos, a importância da gente entender isso, a importância da gente entender que essa é a nossa responsabilidade, que não podemos esperar uma autorregulação dos nossos filhos, que essa é a nossa responsabilidade enquanto pais, que nós precisamos urgentemente assumir, trazer para nós. E aí então, o que a gente faz com isso, né? Como que eu posso agir na prática com relação a isso? A primeira coisa é... Gente, que horas começou? Começou 8h30, tá? Começou 8h30 a live. E a gente vai, no máximo, mais uns 15 minutos aí. Acho que eu consigo. Se eu não conseguir terminar hoje, a gente continua na semana que vem, tá? Dá pra falar muita coisa sobre esse assunto. Tá, então, o que eu tava falando? Primeira coisa, pra gente reorganizar, pra gente começar uma mudança na nossa casa, é a gente começar a conectar com os nossos filhos. Essa é a primeira coisa. Eu até quero compartilhar com vocês uma das alunas que comprou o curso agora. Inclusive, até sexta-feira tá aberta turmas e inscrições para você fazer lá. Você vai ter muitas ferramentas, muitas formas de te ajudar, até com as telas, e enxergar o teu filho e tudo mais, de conectar com o teu filho. E daí, uma das alunas entrou em contato comigo e falou: eu tô tendo muita dificuldade com tela, porque os meus filhos são adolescentes, tem 15 e um era um pouco mais novo. O que eu faço, né? Então, e tal, e tem isso, tive essa ideia e tal. Aí eu dei algumas orientações pra ela, e ela sentou pra ter uma conversa com os filhos. E pra falar sobre essa questão das telas e coisa e tal. E aí eu falei pra ela, olha, dá a oportunidade para vocês se expressarem, falarem como vocês se sentem, o que vocês pensam sobre o assunto, e livremente, um acolher o outro, né? Porque você poder expressar a sua preocupação, ele poder expressar como ele se sente,
E daí ela contou pra mim, falou, ó, a conversa não foi muito boa, porque a gente não conseguiu, eles resistiram, não quiseram diminuir o tempo e tal, mas no meio da conversa, o meu filho me falou que ele se sente muito pressionado e ele se sente culpado com essa situação, e às vezes algumas coisas acontecem e ele se sente culpado e pressionado por mim e coisa e tal. Então ele conseguiu expressar como ele se sentia em relação à situação. E daí eu falei pra ela, ó, isso já é um avanço. E diante disso que ele trouxe pra você, o que você precisa fazer então, antes de você querer corrigir o teu filho? Antes de você chegar pra ele e falar, vamos diminuir aqui agora esse negócio de tempo de tela, você tá ficando muito tempo, então eu vou arrancar a tela, então porque isso não é bom, porque isso não sei o que lá, não sei o que lá, vou arrancar. Se você fizer isso sem conectar antes com o seu filho, você vai piorar a situação, né? Você vai desconectar ainda mais com ele, você não vai ajudar ele nesse processo de desintoxicação, porque é isso que precisa acontecer, ele precisa desintoxicar dessa droga que ele tá consumindo. Então, o que precisa, a primeira coisa acontecer é conexão. Conexão é vocês, antes de pensar o que eu faço para diminuir, pensa o seguinte, o que eu te falaria nessa semana, você quer diminuir o tempo de tela do teu filho? Eu digo pra você, começa a conectar mais com ele. Começa a conectar mais com ele, começa a ter momentos juntos, a encontrar coisas que vocês gostam de fazer juntos. Para tudo e senta com ele, para tudo e brinca com ele, conecta, vai cozinhar. E daí uma coisa que aconteceu, eu falei isso pra ela, pra essa mulher que me falou dos filhos adolescentes, e daí num primeiro momento, qual que foi a fala dela, né? Falou, mas eles não têm mais interesse. Eles não têm mais interesse em fazer as coisas porque eles querem estar o tempo na tela e é muito difícil, eles não concordarem em diminuir o tempo de telas, eu não sei o que fazer. Aí eu falei pra ela isso, falei, olha, começa a conectar, que vocês estão desconectados e se não conectar, não vai desconectar da tela. E aí depois, no final de semana, ela me mandou um vídeo que eu fiquei até emocionada com o vídeo, literalmente. Ela me mandou um vídeo dos filhos de 15 anos, tinha um outro mais velho ainda, uns marmanjão, muito engraçado de ver. E aí ela falou, mostrando o vídeo deles, falando, olha só, a gente tá fazendo pizza hoje. E aí eles amassando a massa da pizza, e aí ela filmando, e ele falando, eu sou o mais que tá fazendo melhor aqui, não sei o quê. E daí ela me mandou esse vídeo, né? Aí ela falou, a gente tá fazendo a noite da pizza aqui, e era sábado. E aí eles nem lembraram das telas. E eu fiquei muito feliz com esse retorno dela, porque é bem isso, Jéssica. Pode parecer que eles não têm interesse, mas tudo que eles querem são momentos com a gente também. Isso é muito verdade. Eles têm essa necessidade. Pode ser que eles até tenham esquecido dessa necessidade, tanto que eles estão na tela. Pode ser que num primeiro momento eles não demonstrem interesse, mas se a gente tiver essa postura de se aproximar, de não desistir, né, de conectar. Olha, eu percebi isso essa semana, não sei se você viu meus stories de hoje. Eu não sei se quem aqui que tá na live viu, que eu falei que essa semana passada tinha sido muito corrida e que você viu, Dai? Então, e que daí eu tava me sentindo mais desconectada dos meus filhos, né? Mas totalmente assim, a gente sempre traz pra nós. Então a responsabilidade de conectar não é do meu filho, é minha primeiro. Então se eu tiver na correria desconectada dele, ele vai no embalo, ele vai só reagir àquilo que eu tô fazendo. E aí eu já percebi que durante a semana que eu tava ocupada, super ocupada, menos tempo de conexão com eles, tava mais difícil de controlar o tempo de tela deles, porque a gente lá em casa tem o tempo certinho, né? O horário que eles assistem e tudo mais, a gente tem os combinados e eles cumprem os combinados. Vou explicar tudo como isso acontece pra vocês. Acho que não vai dar tempo de explicar hoje tudo certinho, mas depois a gente continua. Mas tava mais difícil de controlar o tempo de tela. E aí eu me enxerguei, eu falei, não, eu preciso rever, essa semana tá ruim demais. E eu preciso parar, eu preciso entender o que tá acontecendo, eu preciso me reorganizar, e daí foi o que eu fiz.
eu me reorganizei com o pessoal que trabalha comigo, falei, ó, eu preciso organizar os meus horários, organizar minha agenda, porque tá me prejudicando no meu dia a dia com os meus filhos, e isso não pode acontecer. E aí, eu refiz esse movimento de conexão com eles, né? E aí, já deu pra perceber a diferença. Como que é tão mais gostoso pra eles a gente passar tempo juntos. A gente inventar coisas pra fazer juntos. Então, não precisa nem a gente ficar, né, inventando coisa nova às vezes. Hoje, como eu mostrei lá nos stories, a gente cozinhou, a gente lavou louça. Mas por quê? Porque eu trouxe eles pra mim. E daí eu falei, ó, eu falei, quem que vai ser o meu ajudante do dia, né? Quem que quer me ajudar hoje? Vamos ajudar, vamos fazer, quem que vai brincar? E daí, vamos lavar a louça, vamos. Daí o mais velho lavou toda a louça, o mais novo não teve paciência, ficou um pouco ali, depois saiu e tudo bem, ficou brincando. E assim, foi um dia de muita conexão, embora a minha rotina tenha sido a mesma. E isso que é muito engraçado, porque não tem a ver com o número de horas que você passa com o teu filho, e nem porque você pode pensar, mas eu trabalho o dia inteiro, não tem como. Eu quero dizer, tem sim. Tem muito mais a ver com a nossa disposição, porque se a gente não tem noção disso, não quer conectar com o nosso filho, se a gente quer mais mesmo conectar com o Facebook, com o Instagram, e quer chegar em casa, né, do trabalho cansado, tomar um banho e dormir, enfim, não quer conectar, os nossos filhos sentem isso. E tem a ver muito mais com a nossa postura e com a nossa entrega, sabe? Com a gente ter essa consciência do que com o número de horas em si que a gente tem de tempo com os nossos filhos. É o tempo de qualidade, exatamente, isso ser uma prioridade. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente gosta, sabe? Mais a gente tem prazer, mais a gente encontra prazer na presença um do outro, mais a gente brinca, mais a gente dá risada. A gente precisa resgatar isso. Resgatar a gente se colocar no lugar dos nossos filhos, sabe? E então a primeira coisa é conexão. E aí a gente precisa aprender a fazer acordos com os nossos filhos. Eu quero dar dicas pra vocês aqui, só que eu vou ter que deixar pra semana que vem. Vocês vão brigar comigo, mas terça-feira a gente vai continuar esse assunto aqui e eu vou dar mais ferramentas pra você, tá? O que a gente vai falar? Ó, eu tenho muita coisa pra falar, então se eu começar a falar, não vai dar tempo de terminar, porque já são 9h12, tá? Já faz 45 minutos que a gente tá aqui conversando. Mas, ó, o que eu posso ensinar você? Eu posso ensinar você a fazer acordo respeitoso com o seu filho, como fazer acordo pra ir diminuindo o tempo de tela gradativamente. Então, não dá pra você chegar pro seu filho e falar, é muito ruim a tela, hoje você tá 8 horas por dia na TV, amanhã vai ser 1 hora. Não vai rolar, é igual viciado, você tem que pensar nisso, é igual viciado em droga. Então, tem que ser gradativo, tá? E aí, não adianta você... Porque alguém aqui comentou, né, que elas ficam muito tempo na tela e quando eu vou falar alguma coisa, daí briga, né, a gente já briga. Então, não adianta a gente ficar brigando, não adianta a gente ficar discutindo, não adianta a gente jogar responsabilidade pro nosso filho, e isso é uma coisa muito importante, muito séria. Não adianta jogar, o que é jogar responsabilidade pra ele? Você fica muito tempo nessa tela, você não me obedece, você isso, você aquilo, você aquilo. Por quê? Porque a gente... Oi, Juliano, tudo bem? Porque a gente se exime da nossa responsabilidade e a gente joga a culpa nos nossos filhos. Só que fazendo isso, não dá ferramentas para eles agirem diferente, para eles controlarem o tempo de tela. Nós precisamos entender a nossa parte nisso e entender que nós precisamos dar a eles ferramentas, então, para ir ajudando a controlar esse tempo de tela, tá? A primeira ferramenta que nós precisamos dar é conexão. E aí, se o teu filho é pequeno, uma ideia que eu já te dou é o seguinte. Que legal, Juliano. Que bom ter você aqui, que bom que você tá aprendendo. É verdade, mais um homem na live. Eu fico muito feliz porque normalmente são as mulheres, né? As mães que ficam mais presentes. Mas isso vai mudar. Tá mudando. E o que eu ia falar... que para as crianças menores, uma coisa que você já pode fazer, por exemplo, hora que termina o tempo de tela do seu filho, você passar um tempinho com ele. Que era uma coisa que no começo eu fazia quando eu tava precisando rever o nosso tempo de tela. Que combinado que eu fiz com eles? Assim que acabasse era o nosso tempo juntos. Então a gente passava 15, 20 minutos juntos logo após o tempo de tela. Que daí era um incentivo
é um incentivo para a criança sair da tela, porque é muito ruim você falar sai daí e vai fazer o quê então, né? Sai daí e ficar sozinho fazendo nada, por exemplo. Então ter a nossa presença logo após o tempo de tela é um incentivo para a criança conseguir sair mesmo, né? E aí o que a gente vai aprender na semana que vem? Como fazer acordo, então, para a gente conseguir controlar o tempo de tela e como a gente acompanhar esse acordo de maneira firme e gentil ao mesmo tempo. Tá? Eu vou ensinar você como ser firme e gentil ao mesmo tempo nesse processo de controlar o tempo de tela dos seus filhos. Porque se você só for firme e autoritário e positivo, você vai perder o teu filho. E se você for só gentil, você não vai ajudar teu filho. Porque daí a gente cai no autoritarismo ou na permissividade, né? Se você for só gentil, você cai na permissividade e daí seu filho vai perder o controle, porque você vai esperar que ele faça algo que é a sua responsabilidade de fazer, entende? Então, eu acho que é isso por hoje, gente. Que fique no seu coraçãozinho para até a live da semana que vem comece a conectar mais com seu filho. Se você acorda, comece a se policiar com as suas telas. Na hora que senta na mesa, tira o celular, não fique interagindo com o seu filho com o celular na mão. Se você começa o dia com o celular, termina o dia com o celular, pare de fazer isso para sua própria saúde mental, sabe? Para sua saúde psicológica. Não faça isso quando você acorda, não seja a primeira coisa de você pegar o celular na mão. Antes de dormir, não faça isso como última coisa. Sabe, tenha um tempo sozinha de você meditar, de você acordar, de você pensar no teu dia, sabe? De você, se você, por exemplo, tem o costume de orar, de você ter um tempo de oração. Antes de dormir também, a mesma coisa. Então, não fique na tela a hora que você acorda, a primeira coisa, e a última coisa antes de dormir. Isso é ruim para sua saúde emocional. E se policie nessa semana para você desconectar. Primeira mensagem de hoje: desconecte você primeiro e conecte você primeiro. Então, intencionalmente conecte com o seu filho. Intencionalmente encontre motivos, ambiente, situações do dia a dia. Então, Mari, todo mundo que tá aqui, que precisa... Tem alguém que falou: preciso aprender a ser firme e gentil. Minha filha tem 2 anos e meio e não me obedece, preciso aprender. A gente precisa aprender a ser firme e gentil ao mesmo tempo. A gente precisa dessa habilidade. Olha, para vocês que têm interesse em aprender a ser firme e gentil, as inscrições para o meu curso vão até sexta-feira. Ainda tá aberto o carrinho. Vale muito a pena, porque é uma habilidade que a gente precisa. A gente precisa aprender essa habilidade de ser firme e gentil ao mesmo tempo, o tempo todo na nossa educação com os nossos filhos. Por quê? Pra gente não cair nem na permissividade, nem no autoritarismo. E o que a gente faz normalmente é sempre ir de um extremo a outro. A gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu sou autoritário, sabe assim? A paciência vai enchendo. Você fala pro filho: desliga esse videogame. Desliga esse videogame. Você precisa desligar. Aí vai. Aí você não consegue cumprir acordo, você não consegue ser firme e gentil, você não consegue fazer o negócio acontecer, né? Com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Daí quando chega aqui, aí você explode. Aí você grita, aí você perde o controle, daí você deixa de castigo, daí você bate, daí você desliga na cara da criança e é desrespeitoso. Então o que acontece normalmente? A gente vai da permissividade ao autoritarismo, sabe, o tempo inteiro. E a gente fica sempre nesses extremos, em vez da gente aprender a ser firme e gentil ao mesmo tempo, que é o que vai funcionar, que vai ajudar a gente a conectar com os nossos filhos e ter estratégias para auxiliar. Então, você quer aprender isso? Faz meu curso e na próxima semana a gente vai continuar para eu explicar como fazer acordos respeitosos para controlar o tempo de tela com os nossos filhos, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aqui agora, a gente já tá encerrando a live, você pode, eu sei, imagino que deve ter muitas dúvidas, porque eu não terminei o assunto ainda, né? Mas não dúvida como um todo, mas daquilo que eu falei. Se você tem alguma dúvida até aqui, daquilo que eu falei, você não entendeu alguma coisa, você pode perguntar. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, em relação ao curso, você pode perguntar, que também eu posso te responder. E se você quiser me mandar mensagem depois, a gente pode conversar também, tá? Se ninguém me mandar mensagem por agora, eu já quero começar agradecendo a presença de vocês aqui, todos vocês que interagiram, colocaram as suas experiências aqui,
falaram do que tá acontecendo, falaram dos seus filhos. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Pra mim é muito especial, muito gostoso estar aqui mesmo, dividir esse conhecimento com vocês. E vamos juntos nessa, tá bom? Um beijo pra vocês. Bom resto de semana. Lembre-se, desconecte e conecte, tá bom? E semana que vem a gente continua para outras ferramentas pra gente aprender a controlar, ajudar nossos filhos a controlar o tempo de tela. Eu que agradeço. Ana, Juliano, Chay, um beijo pra você. Meu pai tá na live, obrigada, pai. Leandro, Glaciane, muito obrigada a todos vocês, tá bom? Beijo, até mais.